César Machado, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é uma troca de ideias através de um veículo que todos conhecemos, que é a linguagem, isto é, são as palavras, basicamente, que alguns dizem que foram feitas para nos entendermos, outros dizem que foram feitas para nos desentendermos, mas, sobretudo, é uma troca entre alguém que sabe ouvir e alguém que sabe falar. Falar quando deve e ouvir quando deve. E, de preferência, que tenha um conteúdo, ou por outro. Um conteúdo é sempre difícil. Que tenha muitos conteúdos cruzados, que possam fazer sentido ou não, mas que sejam interessantes. Isso é uma boa conversa. César Manuel de Castro Machado, 59 anos, advogado, é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, na opção político-administrativo. Eu diria que, acima de tudo, é um homem de Guimarães, no sentido em que pertence, intervém em múltiplas associações. Ao longo desta nossa conversa, provavelmente iremos falar de algumas, mas o César Machado integra-se em associações tão diferentes nos seus objetivos, como, por exemplo, a Associação de Apoio à Criança, onde é Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Associação Muralha, é membro do Conselho Fiscal, ou então o Vitória, onde atualmente faz parte da Comissão do Cinquentenário. E assim sendo, César, a pergunta impõe-se: quando é que o César Machado tem tempo para a música, por exemplo? Essa introdução é em si mesmo é todo um programa, não é? O que é que eu vou dizer disso? Olha, a primeira coisa que me ocorreria dizer é que eu, na verdade, não pertenço à Comissão do Cinquentenário de Vitória, mas do Centenário. Do Centenário. É ligeiramente diferente. Se eu disse Cinquentenário, não, foi mesmo por eu acho que o António queria dizer dos dois cinquentenários. Pensou nisso. Também é uma característica do César Machado, ser simpático. Não, isso aí entendi. De uma forma simpática, corrigiu o erro. Muito obrigado. Não, a ideia não era corrigir o erro. Eu aprendi com o Almil no poema Amigo que o amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, mas é num sentido, está a ver, não é aquela coisa do ódio perseguido. Não é para perseguir. Mas deixe-me dizer, eu, na verdade, no Vitória, pertenço à comissão que atualmente está a organizar as comemorações do Centenário de Vitória e, julgo poder dizer hoje, como já não é novidade, que integrarei o Conselho Vitoriano que sai destas eleições. Ora bom, mas a história do Vitória não começa aqui, começa há mais de 50 anos, só sei só 47, e sobretudo em 2004, 2007, eu fui Presidente do Conselho Fiscal de Vitória depois de uma grande mudança que aconteceu no clube, e portanto, essa parte do Vitória é uma parte muito especial, mas eu diria que é mais fácil de explicar, porque é do Vitória com muita naturalidade, quer dizer, cresce nesta cidade, que é a cidade fantástica de Guimarães, e depois é-se pelo Vitória um bocado é como ar que se respira, não é? Não estou a ver noutro clube, não sei, isso não sei. Mas antes de irmos ao Vitória, César... Agora, o Vitória era uma questão que um dia apareceu, não sei quando, mas, podia acrescentar a essas que falou, a essas associações, o Convívio, de que fui Presidente da Direção do Evangelho, o Convívio, o CIR... Os Bombeiros de Guimarães. Os Bombeiros. Portanto, eu disse que nós provavelmente vamos falar delas, porque por agora, César, permita-me que lhe lance um desafio desde já. Então. Estamos na música ainda, mas quero ver este pequeno vídeo que aqui temos.
Machado, recorda-se disto? Epá, eu agradeço, isto é uma surpresa. Algumas notas eu consigo lá chegar. É tempo de calor, provavelmente estaríamos no verão. Isto é o verão. É ali no Largo da Misericórdia. Exatamente. Ainda não sabíamos o que era o Covid. Certo. Nem imaginávamos que um tal de Putin nos ia pôr a vida, e eu agora ia utilizar aqui uma palavra que vem na sequência de Putin, mas que não vou utilizar. Sim. Quando é que foi isto, César? Epá, isto foi quando nós éramos felizes e não sabíamos, que é um lugar comum hoje dizer-se, mas é verdade. Nós éramos felizes todos e não sabíamos, não tínhamos conta de como a coisa era simples. Isto é o Verão é Jazz e isto é o ano de 2016. Uma participação do convívio, uma participação da Bandstand. Aqui eram os Bandstand, não é? Bandstand que, enfim, significa exatamente coreto, em português. Esta banda nasceu no coreto, num concerto totalmente improvisado, com 9 parceiros que na altura, alguns conheceram-se ali, a maior parte, em cima do palco. Sabia-se os temas que iriam tocar e em que tom, e o resto foi combinado à mesa, no restaurante, no Vira-Bar, saudoso, na toalha, de papel, enfim, aqui entras tu, fazes primeiro solo, depois tu acolá e coisa. E esta Bandstand Blues Band foi um projeto que nasceu assim, entre amigos, de grande diversidade de origens musicais, não é? de muitas. Eu recordo, por exemplo, que no primeiro concerto desta banda tocou o Vasco Faria, que era o maestro, esta banda de Videm, que tocou trompete. Epá, isto foi uma aventura extraordinária, que durou uns anos, que juntou amigos, que fez grandes cumplicidades, que tocou para causas generosas na maior parte das vezes, pro bono completamente, e que fez algumas loucuras, entre as quais uma coisa que, enfim, 25 de julho de 2015, chamada a Grande Turnê, o Turnê Mundial dos Coretos de Guimarães. Ora, isso era precisamente o que lhe queria falar, César. Vai-me permitir, eu acho essa Turnê Mundial dos Coretos de Guimarães, 7, se não me engano, 7 coretos. É a coisa mais maluca Sim. que aconteceu nos últimos tempos em Guimarães. De facto, só um... E no bom sentido destas palavras, só um bando de malucos é que se lembrava de fazer uma turnê num dia de calor desgraçado. Exatamente. E eu, quando fiz a turnê, fui apenas acompanhante, acho que só falhei um dos coretos. Cheguei ao fim do dia completamente de rastos. Estava muito calor nesse dia. E estes músicos malucos fazem isto. Mas isto é uma loucura pegada. Fizemos 7, sabe, porque não havia mais. Porque se houvesse 11, teríamos feito 11. Mas 7 já é muito. Isto deve ser um recorde qualquer. A gente na altura não pesquisou isso. Nós começamos em Santo Turcato de manhã, ao sábado de manhã em Santo Turcato é a feira, de maneira que, enquanto alguns vendiam pintainhos, acessórios de pesca e tal, a gente fazia ali umas blusadas e tal. E depois partimos para Gondomar. Em Gondomar não tínhamos ninguém. Nós temos precisamente nesta altura... De Gondomar, não temos imagens, temos o cartaz. Uma senhora que sai do campo com uma sachola, no lado, portanto, oposto da estrada, e começa a acompanhar e a dançar, ouvindo os Doors, e começa a fazer-nos fotografias no telemóvel, isso não existe. E então, quer dizer, a partir de certa altura, os carros paravam, o coreto ao lado da estrada, fez ali um certo problema de trânsito com quem vinha e parou, e o concerto acabou por ter gente, foi uma coisa giríssima. E depois seguimos para Pevidém, para Santa Leocádia de Briteiros, para Souto, para as Taipas, enfim, acabamos com um concerto magnífico, acho eu, em Guimarães, na Alameda da Resistência, no coreto central da cidade, digamos, que foi de todos o concerto mais longo. Depois já temos 6 concertos no mesmo dia. Eu acho que isso... Há um magnífico, deixe-me dizer que há um magnífico documentário feito pelos Federicos sobre esse dia. Com imagens, com entrevistas feitas posteriormente e editadas depois e tal. E que conta um bocado daquela maluqueira, que era uma coisa muito saudável, e era o gosto, sobretudo, por essa música fantástica que é o blues, que depois junta muita coisa. Há um bocado estávamos ali a ouvir um Flip Flop Fly, que é um rhythm and blues, um clássico do rhythm and blues, que é tocado muita gente do jazz, enfim, do blues também, e que é uma música muito universal, sabe que
o blues que assenta basicamente, não só, mas em 3 tons normalmente, para não querer complicar, eu posso estar amanhã com um tipo da China, ou enfim, não sei de qualquer, a tocar um blues, e parece que tocamos sempre juntos, não é? Porque a coisa é como a linguagem de futebol, é universal. O blues é muito universal. E realmente aquela jornada foi uma coisa, eu diria, magnífica. Mas a música, César, a música entra em si muito cedo. Não podemos esquecer que o César Machado é filho do professor Oscar Machado. Uma personagem incontornável, pelo menos para a nossa geração, em Guimarães, quem não conheceu o professor Oscar, não é? E, portanto, eu diria que a música parece que está na família. Sim, claramente. Sabe, o meu pai era professor de música e começou por ser músico muito jovem. Foi professor de várias gerações, por exemplo, da minha também. O meu pai foi meu professor no liceu, em 74, 75. E 7, 8 anos antes, enfim, toda aquela malta que passou no liceu nesses anos anteriores, tinha uma coisa em comum. Tinha sido aluno do meu pai por uma razão simples, é que só havia um professor de música. E por conseguinte, toda aquela malta foi aluno do meu pai. E então, eu próprio também fui, como digo, mas o meu pai, vamos lá ver, o meu avô paterno, portanto, era músico. E o meu bisavô também. Sendo certo que os irmãos do meu bisavô, os irmãos do meu avô, os meus tios, irmãos do meu pai, foram todos músicos, todos. Os meus 2 filhos são músicos. Um é músico profissional, está neste momento na Holanda, o Álvaro, é facotista, e a Teresa é música, muito embora, quando chegou ao 8º grau, ela toca clarinete, resolveu estudar uma outra área, mas ela não deixou de ser música por isso. Eu acho que um destes dias, quando menos esperar, ela regressa, porque aquilo está tudo lá dentro, não é? E, portanto, a música tem, obviamente, uma componente absolutamente essencial, não só no desfrutar, no estar presente, não é? No ser uma companhia muito, muito, muito presente, mas como preocupação. Preocupação no sentido, não é de ser um sarilho, um problema, nada disso. Não, é uma ocupação que já vem antes, isto é, antes mesmo da coisa surgir, ela já lá estava, por qualquer motivo, e depois isso cria aqui uma cumplicidade muito estranha, que é o seguinte, eu acho que há músicas, como há filmes, como há poemas, como há canções, que já lá estavam antes da situação ser criada. E isso nota-se muito na poesia, nota-se muito nas canções. Isto é, aquele sentimento do déjà vu, aquela coisa que nós estamos de momento a viver e dizemos, parece-me que eu já vi isto. Às vezes eu tenho a ideia, ou a certeza quase, de que para estas situações todas da nossa vida, que nos vão surgindo, por imprevisíveis que possam parecer, há uma canção que já dizia isso. E então, o problema pode surgir quando nós temos uma expressão de Manuel da Fonseca, ele dizia que havia um vagabundo que tinha a algibeira cheia de poemas. Ora bom, um maltês tinha a algibeira cheia de poemas. Quando nós trazemos muitos poemas na algibeira, ou poemas, ou canções, ou filmes, ou quadros, ou o que for, eu acho que a partir de certa altura convém que a gente consiga, como é que eu direi, concatenar, pôr aquilo a andar nos carretos certos, porque senão, aquela coisa, se aquilo se descontrola, é um problema. Já agora deixe-me dizer-lhe que havia um músico extraordinário, francês, o Ravel, que teve uma doença do foro psicológico muito complicada, que se traduzia no facto de não conseguir exteriorizar tudo o que lhe ia dentro da cabeça em termos de ideias musicais, que era uma coisa terrível. Ele morreu com esse problema. Era um homem genial, obviamente, e esse problema, que é uma coisa que não é comum, deu-lhe cabo da vida, basicamente, não é? Portanto, é conveniente a gente fugir desse risco, não é? Portanto, eu estou a dizer isto, não estou a dizer que correr esse risco, nem pouco mais ou menos, não é? Como é evidente.
O que eu quero dizer, porque uma coisa é o Ravel, outra coisa é o resto. Mas o que eu quero dizer é que ter o bolso, ou ter a algibeira cheia de poemas é bom. Convém é que não se deixe de funcionar no resto, na nossa vida comum. Mas é precisamente isso, César. O César já há pouco vimos-lo aqui no blues. Sim. O César é um homem do jazz. É um homem da música coral. Da música coral, sim. E claro. também esteve na origem de um grupo de música tradicional. É verdade. Eu diria que o César é quase que o homem dos 7 instrumentos. Não, e lembrando mais uma vez o Sérgio Godinho, chegou o homem dos 7 instrumentos. Exatamente. O Sérgio diz as coisas de um modo tão feliz, sabe? O Sérgio é uma das minhas paixões, obviamente. Essa canção é uma canção genial, como são quase todas. E sabe, sim, eu fiz parte de 2 grupos, na antiga foram 2 grupos corais, normalmente, 2 grupos de música de raiz tradicional portuguesa, que é uma música que eu verdadeiramente amo, não é? E que tem uma riqueza absolutamente impressionante, neste país tão pequeno, não é? Quer dizer, nós temos, não chega a 700 km de comprimento por 300 de largura, no continente, mais as ilhas. É impressionante, absolutamente impressionante, a riqueza e a diversidade da música das nossas diferentes províncias. A música da Beira Alta é diferente da música do Alentejo e esta é diferente do Algarve e a do Minho não tem nada a ver com nada e os Açores é uma escola completamente diferente. E quando se vai a juntar isto, é um bocado como nas regiões dos vinhos e das comidas e da diversidade cultural, que aquilo não nasce à sorte, aquilo traduz. Foi pena que, enfim, nós temos algumas originalidades, foi pena que fosse necessário vir um homem da Córcega para nos dizer quanto nós éramos ricos. Giacometti. O Michel Giacometti, no trabalho de levantamento que faz com o Fernando Lopes Graça, não é? Mostra isso muito bem. E mostra isso muito bem de um modo que até aí não estaria tão visível. É interessante que falem disso pelo seguinte, esse ramo, digamos assim, da nossa música, a música tradicional de raiz para a portuguesa, ela hoje suscita uma certa mágoa neste sentido. Nós demos passos absolutamente incríveis, passos para a frente, gigante. No jazz, não tem nada a ver, quer dizer, hoje o jazz em Portugal e aquilo que havia há 30 ou 40 anos atrás é absolutamente impressionante. E se compararmos com mais para trás, então mais impressionante. No rock, na música clássica, em todo lado. A música de raiz, o fado, enfim, é incrível. A geração atual de fadistas, e já de uns anos. Neste lado, a seguir ao 25 de Abril, houve um movimento muito, muito feliz, com vários grupos, com a Brigada Vítor Jara, julgo eu, à frente. É pacífico dizer que seria talvez mais conseguido. Mas houve outros, os Bairro de Roda, os Raízes, o Charamba, uma data deles, depois grupos que faziam uma fusão, tipo o Trovante e isso, e de repente, e depois havia ainda os monstros, o Zeca Afonso, o Sérgio, o Fausto, o Adriano, que nunca deixaram de fazer também recolha da música popular portuguesa. Ora, estes monstros mais velhos começaram, uns morreram, outros partiram para outra. Ok, é natural. Mas, sobretudo, os grupos da malta mais nova, eles desapareceram. Foram engolidos numa vaga, não é? Numa vaga que os levou. E depois, nós temos uma coisa que eu julgo miserável, não encontro outra palavra, não tenho absolutamente nada contra as pessoas que o fazem, mas, quando daqui a uns anos se fizer a história deste tempo, e se procurar saber, por exemplo, o que era a música popular portuguesa nesta altura, se um tipo interessado for ver o que é que se passava nas televisões, por exemplo, ao fim de semana, vai ser uma tristeza. Vai ser uma tristeza, porque aquilo que vai ver dos sábados e domingos à tarde, das SICs, RTPs, TVs, etc., é uma coisa... é aquilo que sabemos. E agora, repare, o mais incrível é que, se perguntar, mas então não temos ninguém a fazer essa música? Temos, e temos gente de uma extraordinária qualidade. Nós tínhamos um festival da Canção da Liberdade, que era um bocado digamos,
um outro festival da canção, o festival da RTP e Eurovisão, etc., um festival à margem, aquilo tinha gente da mais elevada craveira. Eu assisti a uma ocasião à final, onde vi músicos que eu fico assim a pensar como é que é possível que estes músicos existam e ninguém os conhece. Era a Monda, era o Miguel Calhás, opa, eram tipos... Olha, foi daqui de Guimarães o Paulo Rodrigues, com uma excelente canção, feita por ele e pelo Miguel Bastos. Este é um extraordinário exemplo de um grande músico. Mas é que temos imensos músicos com uma grande qualidade que estão absolutamente postergados, estão fora dos ecrãs da televisão. Sinal dos tempos, não é, César? É um mau sinal. Essa parte é um mau sinal. Essa parte é um mau sinal. E eu, já agora, deixe-me dizer, não queria... Quando eu vejo aqueles grupos na televisão, é raro não ver lá amigos meus a tocar. Estes grupos de que eu falo, nos domingos e nos sábados, sobretudo os grupos do Norte. E porquê? Porque há uma coisa que acontece ao fim do mês, que é ter que pagar as contas. Não é? Tem que se pagar as contas. E aquela blues band que viu há um bocado ali, nós temos ali gente que faz muitas coisas na vida, e alguns daqueles até músicos... Advogados. Até ali também há advogado. Ali há dois. Pelo menos reconheci dois. Há médicos, há músicos que só são músicos, há homens da informática, há tudo. Agora, os músicos que só são músicos em Portugal não sobrevivem a tocar blues, está certo? Porque tem que pagar as rendas e tem que pagar a gasolina, aquelas coisas. E algumas das oportunidades surgem exatamente nestes grupos, de maneira que eu tenho respeito pelos meus colegas amigos que tocam os grupos, não é isso que está em causa. Agora, vamos lá ver. Também havia de haver lugar para o resto, não é? Há mais mundo, exatamente. César, E essa parte tomou o nosso espaço mediático. Esse é que é o problema, quer dizer. São uma espécie de espécies infestantes, como encontramos nas nossas matas, nos nossos Eu humanos. acho, francamente, que quem decide toma-nos por parvos. Isto é, quem decide porque é que entra esta música e não entra outra, acha que nós somos um bocado malotas no que toca à consciência crítica. E então acham que a maior parte da malta gosta daquilo e mete aquilo. Eu acho que eles estão errados. Tenho a esperança de eles estarem errados, mas quem sou eu? Nós poderíamos continuar aqui durante várias horas a falar de música, Provavelmente. Mas ainda há pouco o César falava no tempo de escola. Nós estamos a gravar esta conversa no dia 9 de março. O dia 9 de março, em Guimarães, é um grande dia. Tem uma simbologia muito especial. Claro. César, eu proponho-lhe um exercício de memória. Certo. Como é que foi o tempo de escola? Escola de Santa Luzia, não é? Certo. Ou a Universidade de Santa Luzia. A Universidade de Santa Luzia, muita gente gosta de chamar assim, sabe? Como é que foi isso, César? Como é que foi isso? Foi giro, foi um tempo muito bonito. Eu entrei na Escola de Santa Luzia com 6 anos, na altura morava na Senhora da Guia. Morava na Senhora da Guia, o que significa que atravessava a meia cidade para ir para a escola. Obviamente que fui para a escola sempre a pé, não me lembro nunca do meu pai me ter levado à escola de carro. Chovesse ou fizesse sol, mas o que se passava comigo era o que passava com toda a gente, isto é, não se ia de carro para a escola. O que hoje, vista a coisa agora, em flashback, se figura realmente muito inteligente, porque se a malta fosse a meter todos os carros na rua de Santa Luzia ou Francisco Água, está a ver o que aquilo dava, não é? Portanto, toda a gente ia a pé, não havia esse problema. Ora bom, e depois... Depois vai para a João de Meira, não é? Vou, mas em Santa Luzia, vai ser, eu já conhecia a malta, vamos chamar-lhe assim, da pesada, porque morando na Senhora da Guia, eu estava a poucos metros de zonas nobres da cidade, no que toca aquela malta que cresce, vamos chamar-lhe um ambiente hostil. Ainda não tinha havido a recuperação do centro histórico, não é? Exatamente. A Praça de Santiago, a Rua Nova e tal, portanto, a gente cresceu a par com... jogávamos a bola contra eles e normalmente era bom que aquilo corresse bem, porque se acabasse em confronto nós normalmente não ganhávamos. Isso era uma expressão interessante no nosso tempo, jogava-se contra. Jogar contra, exatamente. Contra, não é? Jogar contra. Não havia espaço para amistosos, não é? Era contra. Mas, e um bom jogo geralmente acabava com outro exercício físico, não era? Que nós evitávamos, porque aquela malta contra quem jogávamos não era boa de suar, como se diz em bom português. Não, mas sabe, a Escola de Santa Luzia tinha isso. Tinha esse universo muito urbano.
hoje não se pode dizer que tinha muita gandulagem, porque o termo não é muito correto, mas gândulos acho que éramos todos um bocado e saudavelmente gândulos. Mas era uma grande escola. E depois saio para o chamado ciclo, atual 5º e 6º ano, na João Nogueira, onde é a Câmara. Ainda é do tempo do Convento de Santa Clara, onde é a Câmara? Absolutamente. E mais, e dá-se até uma curiosidade. Eu estive vereador na Câmara durante uns anos, não é? E o meu gabinete estava justamente situado numa sala em que eu tive aulas, no tempo em que andei ali no ciclo, sabe? Achava graça à coincidência. Realmente o meu gabinete ficava naquela aula onde havia as aulas de desenho e onde eu tinha aulas de outras disciplinas também. É curioso que quando vou à Câmara, por qualquer motivo, perco-me também no recordar dessa geografia. Certo. E lembro, olha, aqui era a secretaria, aqui era o ginásio, aqui era o... Mas isso era o tempo dos milagres, sabe? Porque, repare, quando a gente olha para trás, os anos eu andei no ciclo nos anos de 72, 73 e 73, 74. Apanho o 25 de Abril no segundo ano de ciclo. Repare, nós não tínhamos pavilhão. Então acontecia esta coisa extraordinária de, à meia da manhã, ao terceiro tempo, portanto às 12h30, haver uma aula de ginástica, assim chamada, agora Educação Física, no pavilhão de Inatel, junto ao estádio. E a malta tinha aquele gosto imenso pelas aulas de educação, ia jogar à bola, basicamente, então vinha a correr por ali abaixo, tontos, todos. E sabe, não tenho ideia de que alguma vez algum de nós tivesse sido atropelado, o que é extraordinariamente imprevisível, quer dizer, a estatística, quer dizer, é quase impossível, mas eu não me lembro de alguém ter sido atropelado, e nós vinhamos a correr, e depois às vezes regressávamos, que era outra coisa extraordinária. Uma espécie de anjo da guarda, não é? Eu acho que dá-se essa coisa, ao menino e ao borracho, Deus põe a mão por baixo, eu acho que deve ter sido isso. Mas depois vai para o Liceu. Depois entro em 74 de setembro no Liceu. No Liceu. E no Liceu, para além de ter sido estudante, o Liceu, a atual Escola Secundária Martins Sarmento, para as gerações mais jovens, é preciso que se lembrem disso. Sim. Chega inclusive a ser dirigente lá no... Opa, começa aí, digamos, a sua faceta de... Mas sabe, a gente apanhou a revolução a todo vapor logo ali, não é? Porque o ministro Cardia, na altura, Sr. Tomé Cardia, teve a infeliz ideia de passar a média de dispensa no 7º ano, então. O 7º ano corresponde ao atual... 11º. 11º. Passou a dispensa de 12 para 14, o que significa que o chamado curso complementar, que era o 6º e 7º, decretou greve. Ora bom, os do 3º, 4º e 5º, o 3º é o equivalente ao atual 7º. Decretaram também greve por solidariedade. Ora bom, eu encontrava-me no 3º ano, por conseguinte, ano da entrada, atual 7º ano, o que significa que tinha 12 anos. Tinha sido eleito na minha turma delegado de turma. E então, numa RGA, numa Região Geral de Alunos, os mais velhos, tipos de muita maturidade, toda gente com 16 anos, por aí, 17, e com aqueles livros do Marx e de Lenin, lidos muito rapidamente, muito absorvidos, assim. E então, entendeu-se o seguinte, que nós tínhamos que ter piquetes de greve de todos os anos, porque a Revolução tinha que se começar a aprender desde miúdo. E então, eu, quando dei por mim, tinha sido nomeado voluntário, como piquete de greve. Eu tinha 12 anos. Nomeado voluntário. Nomeado voluntário. Que é uma figura que vem no Asterix, a certa altura. Chamado voluntário à força. Nomeado voluntário. E, portanto, voluntário nomeado, ou à força. E eu não fui à força, foi um grande gosto. Agora, o que eu não imaginava é o que é que me ia calhar em sorte, não é? Porque na altura, eu tinha 12 anos, como digo, puseram-me uma braçadeira verde, era a cor, e a minha missão consistia no seguinte: nós na altura era uma greve com presença física, para que os trabalhadores não pensassem que a gente queria manguelice, portanto nós tínhamos que estar no local, certo? E havia livre de ponto e havia quem fizesse a chamada e havia faltas a quem não estava, uma coisa bestial. Ora, aquilo que decidimos para nós, também decidimos para os professores, o que significa que os senhores professores saíam da sala dos professores se não tivessem aula, se tivessem um furo e tal. Ora, e então era necessário ter alguém à porta da sala dos professores a pedir-lhes o horário quando saíam. Epá, isto é inacreditável. É mesmo inacreditável. Mas realmente, com 12 anos, fui colocado à porta da sala dos professores com essa missão. Onde estaria, provavelmente, o pai. Onde estava o meu pai, exatamente. E isso criou-me ali problemas existenciais durante uns dias,
Porque eu pensava assim, ora bem, se me sai o meu pai, eu vou mesmo ter que lhe pedir um horário. E se não tiver furo, eu não o posso deixar sair. Ora bom... Isto vai-me trazer problemas em casa à noite. Não trazia. O meu pai não era muito dessas reações, mas se houvesse... Eu só pensava assim, bem, eu se levar um estalo do meu pai, ok, eu compreendo, mas os meus colegas não. Os meus colegas vão dizer que um professor reacionário agrediu um picante de greve. Isto não pode ser. E eu dá-me a impressão... O meu pai nunca saiu por aquela porta durante a greve. E eu hoje... Homem avisado, já não homem pude experiente. perguntar, exatamente, já nunca lhe perguntei porquê e agora já não posso, mas eu acho que o meu pai terá pensado, não, eu acho que ele é suficientemente doido para me barrar a passagem, o melhor é evitar aqui um conflito, e isso nunca sucedeu de facto. Aliás, nem com o meu pai, deixe-me dizer, nem com nenhum dos professores. Eu acho que hoje nós temos que, prestar um tributo ao modo como os nossos professores dessa época perceberam aquela dinâmica, como respeitaram aquela dinâmica, como se envolveram nela, como se tornaram cúmplices dela em certa medida também. E acho que, de facto, isso é um momento que só é possível num contexto que dá muito bem definido naquele quadro da Vieira da Silva, com um poema da Sofia, a poesia está na rua, não é? Há ali uma parte que é poética nessa revolução, parece-me. Ok, tem uma parte mais complicada, em que a coisa acabou por estar perto de andar aos tiros, mas há ali uma parte poética que eu acho que é um bocado representada em episódios desta natureza, este e outros, não é? Que é uma coisa muito difícil de reproduzir. E depois do liceu, segue-se Coimbra. E a questão é esta, César. Eu no liceu já fui presidente finalistas, não é? Sim, mas porquê Coimbra e porquê o direito? Um homem que já andava na música, que já tocava em bandas, mais ou menos informalmente, vai para direito porquê? Certo, eu comecei a tocar, entretanto, em bandas locais de garagem, uma delas aqui muito perto, em Fermentões, e depois noutras. E porquê é que eu não vou para a música? Sabe, eu cheguei a ter aulas com o meu pai de clarinete, e cheguei a ter aulas de guitarra, com o Canaveira, enfim. Eu acho que ainda bem que não fui para a música, porque eu tenho uma boa relação com a música, não me queixo. E alguns amigos meus, com quem tenho mais proximidade e que são músicos, dizem-me ainda bem que tu não vieste para a música, porque uma coisa é ser-se casado com ela e precisar dela para pagar as faturas. Outra coisa é ter a relação que tens. A música é uma espécie daquele amor que fica sempre, mas que não levou ao altar? Não, eu não diria isso. Levou-me ao altar de outra maneira. Porquê? Porque, outros altares? Não, deixa-me dizer. Sem papéis? Não é por aí. Ultimamente, nos últimos 6 anos, eu tenho, por força das funções que venho exercendo no convívio, agora já não sou o presidente, mas fui durante 6 anos, e organizava e fazia a direção artística do Verão é Jazz. E quando se tratava de conhecer novos amigos, novos músicos, a gente começava a falar e tipo, tu és músico, não é? Eu disse, mais ou menos e tal, mas não seguiste porque e tal. Podias ter seguido e tal, daqui a bocado falamos. E então o que acontece? À meia hora de conversa, sempre havia alguma a dizer, sabes uma coisa, ainda bem que tu não seguiste, sabes porquê? Porque fazes mais falta desse lado do que daqui. Aqui eras mais um, como nós, até podias ser bom ou mau, não interessa. Agora, precisamos mais de malta aí, que organiza estes festivais, que cria estes projetos, que inventa estas coisas, do que daqui. E pronto, então é o meu modo de estar casado com a música. Eu gosto, francamente, deste... É um casamento numa relação aberta? É uma relação, como se diz agora no Facebook, estou numa relação então... muito, digamos, dá-nos bem, está a ver? Falámos um com o outro, não é bem como aquela relação que tinha Montesquieu com Deus, quando lhe perguntaram como era a relação, ele dizia, bom, nós cumprimentamos-nos, mas não nos falamos. Não é o caso, nós cumprimentamos e falamos e damos muito bem. Tivemos o exemplo disso. César, vamos voltar a Coimbra e eu vou-lhe pedir um exercício de memória. Sim. Vou desafiá-lo a olhar para uma fotografia que temos. É esta fotografia de César? Epá, isto é todo um programa. Isto é a grande Real República dos Corsários das Ilhas, não é?
estão ali alguns irmãos meus, são os irmãos que a gente escolhe, não é? Os nossos amigos. E alguns que já morreram. E é um tempo único, de facto. Por que uma república, César? Foi o César que escolheu ir para uma república? Claro. É que estar numa república implica, digamos, uma determinada disposição. Sim. Digamos, a república não é para todos, tanto quanto julgo imaginar. Eu nunca estive em nenhuma. Não é da natureza, não fui estudante em Coimbra. É da natureza da república, como a palavra indica, ser para todos. É a república. Agora, vamos lá ver. Mas nem todos são para a república? Isso sim. Eu acho que isso aí concordo. Isto é... há uma expressão que eu acho que é feliz, que diz que nós na república entregamos-nos e integramos-nos. Ok? Portanto, são duas coisas diferentes. A integração e a entrega são duas coisas diferentes e são ambas necessárias. Eu acho que, eu fui para a República, não fui logo no início do curso, portanto vivi noutras casas, mas numa República as coisas são diferentes e eu diria que a experiência vivida na República é intensa o suficiente para dizer que se cresce passando ali. E cresce em muitos sentidos. E cresce, sobretudo, o sentido do companheirismo, da liberdade, da responsabilidade de repente, nós temos que tomar decisões. E decisões de algum peso, não é? Porque as referências somos nós que as fazemos. E isso só acontece quando temos de tomar decisões e construir o nosso processo, o nosso próprio processo de decisão. Eu não tenho esse processo de decisão quando eu estou numa casa, tenho um quarto que é a quem pago uma mensalidade, é-me prestado um serviço, fazem a limpeza do quarto, tudo bem, não? Mas eu não tenho que fazer gestão nenhuma, nem tomar decisão nenhuma, porque as decisões já vêm tomadas. Numa república é diferente? Obviamente, porque é o que nós quisermos que seja, não é? É o que nós quisermos. E tem esse lado da aprendizagem de viver em grupo? Viver em grupo com uma grande cumplicidade e depois, sobretudo, perceber que se está num sítio que é uma casa. E uma casa não é um edifício. É uma casa que traz consigo 40 anos de história, 30 anos de história, o que for. Quando eu penso no nosso caso, repare que cada república é uma história diferente para contar. E o caso dos corsários é, obviamente, uma história muito rica. Basta lembrar isto. Os corsários das ilhas foram fundados em 58 por açorianos. Só tinham um continental. A música açoriana, até então, era muito pouco conhecida no continente. E não estava gravada. Foi nos corsários das ilhas que o Adriano Correia de Oliveira e o Zeca Afonso aprenderam com companheiros meus, com repúblicos dos corsários, portanto, com corsários, que foi com eles que o Zeca e o Adriano aprenderam todas aquelas canções que vieram a gravar, logo ali a partir de 60, 61, a Charamba, os Bravos, o Sol Perguntou à Lua, tenho uma data delas. Aliás, o Zeca diz isso em alguns documentos, e o próprio Adriano também. O Adriano era repúblico, morava na Ras de Parte, a 50 metros dos corsários. O Zeca Afonso não foi nunca de nenhuma república, mas era de todas. E nós temos lá em casa, no livro de curso, portanto, que é um bocado um livro de marinhagem, onde tem apontamentos de pessoas que lá passam e tal. E ele, a certa altura, faz uma dedicatória aos corsários das ilhas e diz aos corsários a minha pátria em Coimbra, que é uma coisa muito bonita. E ganhou uma verdadeira paixão pela música dos Açores, que é uma música única no nosso contexto da música popular, e que nunca mais largou. Repare que essa música está ali por 61, 62, pela década de 60, mas quando nós vamos buscar um enormíssimo disco, a meu ver um tanto injustiçado, chamado Fura Fura, de 78, que é feita, aliás, para uma peça de teatro com o Helder Costa e coisa, tem uma música que é Açores do princípio ao fim. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos une contra o peito, a quem nós chamamos mãe. Ora bom, aquilo é Açores. Aliás, os cordofones iniciais, o violino, aquelas guitarras. Ou seja, aquilo é uma coisa que se prende e não sai mais. O Adriano fez aquilo muito bem, com a lira, até no início até gravou mais temas que o Zeca. Mas os dois em conjunto gravaram tudo, praticamente. Há um cancioneiro dos Açores feito só por eles.
E aprenderam com homens como o José Orlando Bertão, como o Vitor Gil Lobão, como o José Pedro Belo Soares, como homens das ilhas. Mas em Coimbra, César também participou na vida associativa. Claro. Eu recordo-me de uma conversa que tivemos há dias falávamos pelo telefone sobre outros assuntos, não sei se o César se recorda, mas isto ficou-me presente, falando sobre a sua participação no movimento associativo. O César dizia-me, cuidado, que isto já vem desde muito novo. E nós há pouco já recordamos a história da... Eu disse isso. Se não foi isto, a ideia era esta. Digamos que o César não era alguém que chegou agora ao movimento associativo. Acho que não. Aliás, logo no início desta conversa, o César dizia que isto é quase como ser de Guimarães, é também participar na vida associativa. Eu se tentasse fazer agora uma lista das associações a que o César pertence, ou já pertenceu, seria um bocado complicado, seria uma lista relativamente extensa, sei lá, coisas tão diferentes como os Bombeiros, o Convívio, o CIR, o Cineclube, a Muralha, o Vitória, e o César continuará por aí adiante. Advogados, uma data delas. Não exatamente, tanta coisa. Por exemplo, o César é presidente também da Liga dos Amigos do Hospital, da Sra. de Oliveira, ou da Assembleia Geral? Não. A Liga dos Amigos do Serviço da Cardiologia. Cardiologia do Hospital da Sra. de Oliveira, exatamente. Esteve, inclusive, envolvido numa polémica relativamente a que há pouco tempo, a instalação de um equipamento, não é? Não estive. Ainda estou. Ainda está. Ou seja, para si o verbo... Acho que não foi expulso, digamos. Para si o verbo estar conjuga-se no presente, sempre. Sempre, claro. Por exemplo, participa na comissão organizadora do Festival Guimarães Jazz. Aí a título, por inerência, por ser presidente de Convívio. Embora já, por acaso, já tinha participado antes, por sugestão do Convívio, não sendo presidente. Pois, é que é um bocadinho difícil descobrir porque é que é, não é? É porque é. Não, sabe. Porque está. Sabe, há uma coisa que eu lhe posso dizer, que eu acho que tem a ver com isso. Sei por não saber ou ter dificuldade em dizer que não. Porque em nenhuma dessas associações eu estou por ter dado um passo sem que ninguém me tivesse chamado, está a ver? Não há nenhum caso desses. Eu fui convidado e, tendo sido convidado, tenho dificuldade em dizer que não. Embora haja casos muito especiais. Por exemplo, o caso dos bombeiros. Eu dou-lhe um exemplo, o caso dos bombeiros. A minha ligação aos bombeiros era muito remota. Eu era sócio dos bombeiros porque eu entendo que era uma obrigação. E quando me vieram convidar para integrar a direção, eu expliquei, a minha ligação aos bombeiros é apenas a de um sócio, mas eu não percebo muito do assunto, nem muito nem pouco, né? E o que me foi dito foi, nós precisamos de um jurista na direção. Estamos com muitos problemas e precisamos de um jurista. De maneira que é nessa qualidade que tu vens para trabalhar, obviamente para o bono. Eu pensei assim, eu se à meia-da-noite tiver, se o meu filho ou o meu pai precisarem de ser transportados ao hospital, eu liguei para os bombeiros e eles não me dizem que não. Como é que eu lhes vou poder dizer que não? E então, obviamente que, certo, avanço. E disse, eu faço um mandato com as... E depois, por acaso é engraçado, sabe? Um dia, nos bombeiros, deu-me para ver aqueles livros, aquelas atas da Assembleia Geral. E, curiosamente, tinha naqueles nomes dos últimos 40 anos, os advogados mais ilustres que eu conheci em Guimarães, de todas as gerações, serviram nos bombeiros. Eu não estou a querer comparar-me a esses meus colegas, não é isso, não é o caso. Mas quero dizer é que houve sempre, da parte de muitos de nós, um sentimento de que há uma obrigação de sair do sofá. Ou seja, se eu tenho alguma capacidade, muito ou pouco, outros julgarão, enfim, eu entendo que não a devo esgotar apenas das minhas coisas, não é? E é um bocado aquela... Portanto, há aqui uma prestação, um contributo, ou seja, que eu acho que na sua cidadania. Ética. É uma forma de exercer a cidadania. Absolutamente. E nesse sentido também... Uma dimensão ética, exatamente. De exercer a cidadania, o César é um pensador habitual das questões de Guimarães, sobretudo em artigos de opinião que vai espalhando pelos diferentes órgãos de comunicação, desde mais lá atrás, talvez, o Povo de Guimarães, Notícias de Guimarães, e na atualidade outros. Mas penso que em 2014, 2015, o César coordenou uma obra que eu pessoalmente reputo de muito importante para a memória e para a história desta região, que foram 25 depoimentos sobre a resistência. Certo.
Esse é precisamente um livro cuja capa estamos agora a ver, e a sessão de lançamento, que presumo que foi na Associação Comercial Industrial de Guimarães, também me recordo. Certo. Estive presente aí, exatamente, na Associação Comercial. César, para quando é que vamos ter um outro trabalho deste género, outra vez a convocar memória dos guimarãeses? Ok, ora bem, vamos lá ver. A pergunta traz muitas pistas. E desde logo na designação, que eu nunca tinha ouvido. O António diz que eu era um pensador habitual. Bem, eu habitualmente penso, realmente, mas nunca me tinha chamado de pensador habitual. Sim, no sentido em que mas intervenho, as suas reflexões. sim, e tenho realmente vamos lá ver, uma participação na escrita na imprensa local que vem de há 30 anos, por aí, no Povo de Guimarães, depois no Notícias de Guimarães, agora no Mais Guimarães, depois em debates de rádio, aliás, consigo, entre outros amigos, enfim. Agora vamos lá ver, o que se passa ali naquele exemplo é uma outra coisa. E isso aí é um trabalho mais específico, mais profundo, mais... é um outro filme. Vamos ver. Eu comecei a ter participação política ativa apenas no momento em que Jorge Sampaio se candidatou à presidência da República. E fui como independente. Entanto, fui convidado para integrar a bancada de deputados do Partido Socialista como independente e aceitei. Entretanto, dá-se aquela grande derrota no tempo de Guterres que leva à demissão dele, mas aqui ganhou o PS, com António Magalhães, 2001. E então o que é que sucede? Há umas eleições legislativas a seguir, que são ganhas por Durão Barroso, eu estou a ver os resultados em casa, não é? No sofá, uma derrota séria, e vejo na televisão o responsável pela minha entrada no Partido Socialista, Alberto João Jardim. Não é? Alberto João Jardim, que diz que nesta noite de vitória, aquilo que nós temos que aqui estabelecer desde já é que temos que acabar com tudo o que na Constituição cheira a Estado Social. E eu estava a ouvir aquilo e disse, eu tenho que me filiar no Partido Socialista. Era independente, não é? Eu tenho que me afiliar agora, não é? E, portanto, filiei-me, tornei-me militante e ainda hoje sou, como é evidente. E o que acontece? Em 2004, isto é, a origem deste livro vem de 2004, incumbiram-me de organizar as comemorações dos 30 anos de 25 de Abril. E pareceu-me bem fazer uma espécie de tributo à memória, pondo alguns dos mais destacados resistentes nas várias áreas que a resistência assumiu em conversa. Dr. Santos Simões, Eduardo Ribeiro, ambos já falecidos, o Casimiro Ribeiro e o João Ribeiro e o Alberto Martins, que felizmente estão entre nós. Ora bom, estamos precisamente a recordar essas pessoas. Isto é em 2004. E quando, em pleno debate, eu pensei para comigo, epá, isto é demasiado rico para se poder perder. E foi aqui, neste sítio e neste momento, que começou a germinar a ideia de fazer o livro. E ela foi andando, amadurecendo, etc. E veio a consumar-se, a apresentar-se em 2014 com o livro Guimarães daqui, ou Resistência, que tem, na verdade, 25 depoimentos. O único que é indireto, no sentido em que não é o próprio a falar, porque já tinha falecido, era o Dr. Santos Simões. Mas era indispensável. E, por conseguinte, é a Isabel, a filha, que faz a narrativa da vida do pai. Eu dá-me a impressão que aquilo era uma obrigação cívica e uma obrigação moral, que era deixar vivas aquelas memórias para que se não percam e para que nunca mais. Eu recordo que algumas daquelas entrevistas foram feitas com pessoas que nunca tinham sido entrevistadas, pessoas com as quais nos cruzamos na rua e não imaginamos que, por exemplo, no ano de 61, eu estou a falar, antes de nascer, eu nasci em 62, já tinham conhecido os calabouços da PIDE e a tortura e a necessidade de fugir do país. E alguns deles nós cruzamos na rua com eles e não sabemos que eles tiveram este passado, porque estamos habituados a ouvir nomes sonantes, e alguns também entre nós passam por nós e nós... Bom, o livro saiu e foi um sonho. Obviamente ter realizado esse livro foi um sonho. E é verdade também que
logo que o livro saiu, um magnífico homem de cinema e bom amigo, Rodrigo Areias, disse-me: pá, nós temos que fazer cinema a partir disto. Isso é sério? Ok. Ora bom, essas são as cenas dos próximos capítulos e sabe, isso é aquilo em que estamos a trabalhar e eu espero que destes dias nós possamos ter, enfim, daqui a tempos. Ou seja, este livro terá continuação noutro formato. Nós estamos a trabalhar para isso, exatamente. No que depender de nós, isso vai acontecer. César Machado, estão a confirmar-se as minhas piores expectativas relativamente ao tempo. Eu sabia que esta conversa não se podia circunscrever. Já passaram mais de 10 minutos. O António tinha-me prometido no início que fazia sinal a cada 10 minutos. Não, mas a conversa, nós nas nossas conversas não fazemos assim, não fazemos estas, conversamos, então, deixamos seguir. Okay, embora aqui tenhamos o tempo contra nós. Diga-me. Eu ainda queria falar com o César sobre o César ator político, o César que foi vereador da Câmara Municipal de Guimarães em 2 mandatos, o César que em 2015, e perdoe-me, corrija-me se estou errado, abandona ou diz está na altura de seguir outro caminho, deixa a atividade política. Eu confesso que na altura estranhei isso, como é que é possível, ao fim de tanto tempo, regressa à advocacia. O advogado que conhecemos, com escritório nesta cidade. Gostava de falar disso, mas não vamos ter tempo, a não ser numa próxima conversa que eventualmente marquemos. Quando quiser. Mas há algumas coisas mais que eu gostava, de ouvir do César. Então. Com este prazer das conversas. César, do que é que nós não falamos e que eventualmente o César estava à espera que eu o desafiasse a falar? Ou não tinha nada pré-concebido? Vinha preparado para aquilo que eu lhe disse. É uma conversa, vamos conversar. Sabe, eu vou-lhe ser franco. Eu, quando vim para aqui, aliás, logo que o António me ligou e falou neste assunto, eu acho que a coisa era sem rede, não é? É que era o trapézio sem rede. Senão a coisa não tem graça. E, por conseguinte, vim sem uma bússola e sem um caderno de encargos. Por conseguinte, não estava à espera que se tivesse que falar exatamente daquilo e que aquilo fosse um tema. Portanto, se me pergunta, estava à espera de falar de alguma coisa que não falamos? Eu não sei dizer-lhe, porque nós falamos de várias coisas que o António foi sugerindo. Sei lá. Mas de toda outra forma, de que é que gostava de ter falado? De que é que eu gostava de ter falado? Do que falei. Agora, é difícil acrescentar, assim à primeira vista, sabe? As coisas são fáceis quando o António coloca um tema e a gente vai por aí fora. E depois liga esse tema a outros temas, e essa coisa que é bonita, não é? Agora, de que é que eu gostaria de ter falado que não surgiu? Sabe, olha, gostava de ter falado de alguns dos nossos poetas. E gostava de afloramos a questão de alguns dos nossos mais importantes compositores e cantores. Gostava talvez de poder dizer que provavelmente nós temos ainda uma coisa um bocado antiga, que consiste em não atribuir a importância suficiente a alguns daqueles que estão na música a fazer alguma da melhor poesia que temos. No Vinícius houve um alerta para que isso não sucedesse no Brasil. E o Vinícius tinha aquela carga que resultava dele ser Vinícius de Moraes, não é? E ele dizia, alguns dos nossos melhores poetas são cantores. Claro que este é Chico Buarque, tem o Caetano, ok? Mas nós temos José Mário Branco, o Sérgio, o Fausto, o Adriano. Enfim, há ali poemas que são poemas maiores em qualquer lugar. E eu acho que uma das coisas que nós temos na nossa cultura, não só nisto, mas isto reflete, não é assim? É um certo formalismo, às vezes excessivo, que faz com que aquela coisa muito da universidade, muito protocolar, muito formal, continue a vigorar. Aquilo que o Almada dizia no Manifesto de Antidantas, quando falava nos Palermas de Coimbra, centralizando nessa Coimbra aquela coisa bolorenta e coisa, eu acho que isso ainda existe, não sei se com Bolor ou sem ele, mas ainda existe
numa visão excessivamente formal e académica, no pior sentido, atenção, porque académico não é mau, mas aquele sentido muito fardado de capela e borla. E foi isso precisamente que procuramos aqui não fazer. Nós procuramos fazer, exato. Agora, mas eu tenho um outro desafio. Então diga, faz favor. Quase que recordando outros tempos e outras conversas que tínhamos nos debates, Sim, mais da natureza política, mas agora era um desafio mesmo. Imagine, César, por instantes, nós podíamos trocar de lugar, ou melhor, eu saía daqui, deste lugar em que estou, em que me cabe conduzir a conversa, e vinha para aqui o César. Quem é que o César convidava para conversar? olha, uma das hipóteses que me ocorreria logo era convidar o António Magalhães, de facto. O António Magalhães que eu tenho à minha frente, não é? Era, sei lá, essa era uma das hipóteses, sabe? É engraçado, esta coisa de nós participarmos nestas conversas de rádio, porque este formato é muito rádio, não é? Permitiu-me conhecer pessoas muito interessantes, não só com quem debati, mas que moderaram. Por exemplo, uma pessoa que me marcou nesse aspecto foi a Liliana Costa, talvez por ser a primeira. Eu, quando comecei por participar no Crossfire, tinha o André Coelho Lima e o Capela Dias, éramos um trio, digamos, residente, todas as semanas era aquele trio, e foi anos assim, com a Liliana. Liliana Costa, uma brilhante jornalista. Uma brilhante jornalista que fazia uma moderação muito equilibrada e muito sensata. O António fazia uma moderação excepcional também, como é óbvio, mas num formato completamente diferente. Porquê? Porque quando tive esse prazer de trabalhar com o António nesses programas, nós não tínhamos um trio residente, mas um trio rotativo, um quarteto rotativo, não é? E eu aí, portanto, e não se chegava a criar aquelas raízes, e eu às vezes, até não sei se vejo mal a coisa, mas dá-me a impressão que alguns dos meus amigos com quem eu debatia faziam às vezes batota, acho eu, para não se cruzar comigo nos debates, que era uma coisa desagradável, mas pronto, tudo bem. Estamos quase a entrar em tempo de memórias. César Manuel Castro Machado. Sou eu. Foi o meu convidado destas conversas. Foi um enorme gosto tê-lo aqui. Foi muito. As conversas regressam um destes dias com quem aceitar este desafio de conversar. Pelo simples prazer de conversar. As conversas ficam disponíveis, são um programa do Jornal de Guimarães e ficam disponíveis nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. O convite fica feito até um destes dias. César Machado, mais uma vez, foi um gosto conversar.